Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InvistaCast, o podcast que traz para você as novidades, tendências, inspirações e também os bastidores, as melhores histórias do mercado imobiliário de Santa Maria e região. Estamos aqui novamente trazendo um consultor para vocês, eu e o meu diretor, Juliano Nájera. Seja muito bem-vindo, Juliano. Boa tarde, Pedro. Então, sou o Juliano Nájera. Hoje a gente vai falar aqui sobre história, sobre consultor, uma consultora de 18 anos, já consolidada no mercado imobiliário de Santa Maria, e começou com casas, já foi para prédios, horizontal, vertical, então uma experiência vasta aqui de tudo que tem na construção civil hoje, né? Então, tá contigo, estamos mesmo aqui hoje com um grande parceiro de negócio, um amigo da empresa. Desde que começou a Invista, a gente sempre teve um relacionamento muito próximo e eu fico feliz em estar recebendo hoje Fabiano Moreira, da FS Moreira. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nájera, pelo convite, né? De estar aqui com vocês nessa tarde, né? Estando à frente da FS hoje aqui em Santa Maria, sendo que o nosso líder maior não está na cidade, né? Então vim representar e conversar um pouquinho com vocês aí. Seu Vitor hoje não tá. Um abraço, Vitor, você que tá nos assistindo aí. Forte abraço, tá curtindo o Capão aí. Deve estar muito bom esse mar aí, nesse fiozinho. O seu Vitor tá em outro nível, né? Já tá em Capão, já tá curtindo. Deixou um pouco pros filhos tocar agora. Mas é interessante, assim, eu acho que o seu Vitor ele merece, né? Que nem o Juliano falou. É uma história com mais de 18 anos da FS Moreira. São mais de 8 condomínios entregues, mais de 2 prédios, então, e fora os avulsos, né, que a gente também vai falar na sequência. Então, queria perguntar, começar do começo, né, Fabiano? Como é que começou a história da FS Moreira? Antes do Fabiano começar, mas mais uma família que vem para cá no nosso InvistaCast, que vem passando a tradição de pai para filho, né? No último veio o Fernando Zamberlan, onde o pai começou, o seu Manuelzinho, então hoje mais uma história aí, semelhante, que é aquele ditado que a minha mãe sempre falou, minha avó falava muito, minha bisavó falava mais ainda, que a fruta não cai muito longe do pé, né? Isso aí. Como é que começou então, Fabiano? A empresa começou de uma forma bem despretensiosa de se tornar empresa, propriamente dita. Nos anos de 2005, né, um pouquinho antes, quem sabe, o pai, na intenção de ter uma outra fonte de renda, comprou terrenos avulsos, né, e construía uma casa, 2 casas ao ano. Nesse período de 2005, 2006 e 2007, eu fui supervisor regional da companhia Ultragaz. Então eu viajava todo o estado, né, e fazia faculdade na mesma época, sempre ambicionando, né, algo maior, né, me colocar no mercado, né. Então, o momento que saí da companhia em 2007, o pai já vinha num estágio mais avançado, mais estruturado, embora pequeno, né? E me convidou para que aquela forma de construir na pessoa física ali, né? Se tornasse uma empresa. Então a gente, a partir dali, montou a FS Moreira, né? Que leva o meu nome, né? Fabiano Soares Moreira. E eu entrei de cabeça nesse ramo sem conhecer nada. Então eu tinha acabado de me formar em economia. De economia, voltei a estudar, fui fazer edificações, para conhecer um pouquinho do meio, né? Mas de economizar, tu entendia. Muito pouco. Muito pouco, né? Aí fui fazer edificações, né? E entrei de cabeça no ramo, me identifiquei, né? E me dedico aí, minhas 24 horas, eu acho, né? Na construção civil. E virou CNPJ e começaram. Qual foi o grande desafio, o primeiro grande desafio? O primeiro desafio, logo que entrei, nós passamos para uma empresa que era apenas pessoa física e virou empresa, né? Nós saímos de construir uma casa para 6 casas, de 6 saímos para 12, de 12 para 18, 18 para 30 e aí por diante, né? E adotamos e aprendemos muito a trabalhar no segmento de casas, né? Fizemos 2 prédios nesse período todo, né? Mas eu, Fabiano, não consegui estar à frente do prédio em nenhum dos momentos, porque sempre acabou estando junto com a construção das casas. Então o Fábio, que num período em diante entrou na empresa também, cuidou dos prédios e eu sempre cuidando desse processo junto às casas, né? O Fábio, que é teu irmão, né? Isso. O Fábio. E tem o Vitor Hugo Automóveis também, exatamente, que faz parte da família. Sim. Também e do grupo aí, né? É isso aí.
O primeiro empreendimento foi aonde? Esse com Foi 4 Dom casas? Vitor I, 6 casas. 6 né? casas. Fora casas individuais que vinha se fazendo, né, concomitantemente ali, né? Então você fez essas 6 casas lá no Novo Horizonte, que você deu o nome de Dom Vitor I, depois fizemos Dom Vitor II. Esse aí foi na principal. Ali, No né? acesso à No sede acesso Campestre das principal Dores, né? Eu só tô falando isso para o cliente começar a se localizar Sim, onde é que tem sim, os sim. empreendimentos da FS Moreira. E junto com isso, com o tempo, foi se melhorando o produto também, fazendo a evolução também, não só da consultora, mas sim como material. Enfim, a gente tem acompanhado. Eu sou um cara que sou fã aí da consultora. Já vendi algumas casas de vocês aí, já fizemos algumas negociações, né, Fabiano? E tem notado, é nítido, assim, da água pro vinho. Tu pega o primeiro, Sim. né, que tem aquelas esquadrias ainda em madeira, onde tinha um acabamento não ruim, mas pra época era o que tinha, né? Era o que o mercado oferecia. Isso. Né? Então, se tu quiser falar um pouquinho também aí sobre os Eu Victor aprendi 2, junto Victor 3. com essas mudanças, né? Então, bem como tu narrou lá no começo, logo que começamos, você tinha aberturas de madeira, que você tem hoje ainda no mercado, Sim. né? Mas tem uma evolução natural, que passou para o PVC, né? No nosso produto propriamente dito, né? E desde que passamos para o PVC, passamos a subir a régua, né? Ter uma qualidade maior e diminuir a margem de retorno, a margem de correções nesses segmento pegando especificamente, Porque né? a própria abertura de madeira, ela te dá uma manutenção, dá um desgaste, né? Sim, um desgaste natural, né? Tá exposta ao tempo, né? E o PVC não tem esse problema, né? Ele é um produto que tem um isolamento térmico, acústico melhor também, né? Tu pode até nos falar melhor sobre isso. Mas o PVC tem sua alma em aço, né? Então a alma em aço é dado pelos fabricantes até 10 anos de garantia. Então o que ocorre no PVC hoje, se tu falar em manutenção? Minúscula manutenção. E o que você dá, numa grande maioria, você dá em cima do mau uso. O cara se pendurou lá, puxou de qualquer jeito, vai estragar mesmo, né? Então, se eu narro o pessoal no todo de uma casa, o cara vai subir no telhado para botar uma antena e caminhar de qualquer jeito numa telha cimentícia, vai quebrar. Então, faz parte do processo. Então, tirado isso, são produtos, são itens que vêm a somar no mercado aí para o construtor, diminuir suas dores de cabeça e aumenta a régua, né, no produto final, que a gente vem buscando cada vez mais evoluir, cada vez mais diminuir o retrabalho, que faz parte também da construção civil. Ninguém hoje, em Santa Maria, região, ou no mundo, pode-se dizer que consegue um índice de 100%. A gente tenta, mas ninguém consegue. Né? Por mais honesto, mais caprichoso, mais dedicado que seja, a gente tenta chegar muito próximo disso. Mas para aqueles que estão envolvidos, né? Para aqueles que têm vontade de entregar um produto bom para o seu cliente. E mesmo assim, né, a gente tem a humildade de dizer que ninguém, né, consegue chegar ao 100%. Mas é interessante, eu acho muito interessante. Eu estou ao mesmo tempo, acompanhei os últimos produtos, mas também é perceptível como a empresa evolui, e é uma evolução que é natural, né? A gente está falando de uma empresa de 18 anos de mercado. 18 anos atrás, os produtos que eram buscados eram diferentes, e a empresa ela vem se adequando e buscando melhorar e visando atender, porque o mercado imobiliário, às vezes a gente tem aquela sensação que tudo é mais distante, é mais lento, mas é dinâmico ao mesmo tempo. É dinâmico. A gente pega uma casa dinâmico da FS que foi aceita, que foi vendida 18 anos atrás, hoje ela está, de certa forma, ultrapassada. Não que seja um produto ruim, foi um produto aceito, foi um produto bom, mas existe essa modificação. E aí eu queria saber de ti, Fabiano, qual foi, dentro desse período, né, de todas as mudanças, crescimentos, um episódio que te marcou, talvez um desafio que vocês tiveram na construção, alguma coisa que foi mais marcante aí na história de vocês? O desafio a gente tem todo santo dia, né? Então, nas dificuldades aí que o processo nos impõe, às vezes de uma demora de documentação, né? Documentações, né? O processo construtivo, né? A mão de obra, né? Todas as pessoas boas, entendo eu, que estão empregadas. E talvez, e por necessidade de aumentar a demanda, necessita-se aumentar a mão de obra. E nem sempre se consegue profissionais qualificados para acompanhar o que a gente deseja. Mas isso é uma seleção, eu acho que qualquer segmento, né? Eu ia falar isso, né? Porque a perfeição numa 100% numa obra, só se tu tivesse 100% máquinas fazendo. Exato. Talvez aí tu teria uma certeza que talvez daria um 100%. Exato. Mas mesmo assim, tem
questão de dilatação, questão de o trabalho do terreno. Então, Sim. tem vários detalhes que não tem como tu dar o 100%. Exato. E como hoje a construção civil ela é muito manual e dependente muito das pessoas, e as pessoas erram a todo momento. A gente erra, Sim, o Fabiano erra, sim, o Pedro sim. erra. Então, realmente, não tem como dar o 100%. Mas eu tenho visto o engajamento da empresa. E para quem não sabe, aqui o Fabiano ele vai na obra todos os dias. Ele é o cara que tá lá Sim. sempre... Tudo que tu me perguntar, Nájer, Pedro, aí, que temos essa proximidade e a empresa Invista em si, que a gente é muito próximo, graças a Deus, né? A respeito do que é empregado, como é e aonde é, eu saberia responder. Porque todo santo dia faço o expediente no canteiro de obra. E é o que eu gosto de fazer. Eu nem sei trabalhar em escritório. Se me mandar para dentro do escritório, eu vou dar nó. Né? Então, a minha prática é do operacional lá mesmo, né? E tem que ter, né? Eu sempre falo que uma empresa tem que ter o estratégico, mas tem que ter o operacional. Sim. As duas coisas não funcionam. Então tem que ter o seu Vitor lá fazendo a parte mais estratégica da empresa, o Fabiano ali na parte do operacional, o Fábio fazendo o administrativo ali, dando Isso mais aí. uma força. Então a empresa tem que ser assim, tem que ter as peças para se encaixar, né? E tem funcionado, né? E tem belos bastante anos de história. Sim, Isso é uma sim, coisa sim. interessante que o Juliano falou do artesanato, né? Porque a gente tem essa ideia da construção civil sendo muito... É obra, é prédio, é máquina, mas a construção civil é extremamente artesanal, né? Então não tem como a gente garantir, é muito... Se pegar um reboco hoje de qualquer empresa, ele é feito à mão. Uhum. Embora hoje você tenha a qualidade de vir um produto feito num laboratório, né? Usando como exemplo as empresas que temos, a Reitex, Supermix, CCL e outras, né? Mas quem aplica é o braço, o ser humano. Uhum. Então, não tem como dizer o reboco vai ficar 100%. Você tenta deixar o 100%, mas né, nem sempre você consegue. Então, a gente... É uma luta diária. Né, usando a palavra que tu bem colocou, Nádia, só se fosse máquina. E ainda assim podendo a máquina falhar, né? Mas hoje, por exemplo, o reboco já é diferente já do que era antigamente, né? Com hoje certeza. Tu já usa outro material, Com né, certeza. Antigamente hoje? Antigamente você fazia o reboco na obra, né? Então, eu e tu batendo um papo ali em volta de uma betoneira, já não se sabe mais se colocou 4 balde de areia, se botou 3, se botou 5, né? Então, o traço nunca será igual de uma empresa, não. Essas empresas que fornecem, que eu citei, ela é testada no laboratório. Então, o produto vem uniforme, né? Então, é só aplicar. Mas o que nos garante que quem está aplicando vai ter maior qualidade ou menor qualidade? Então, é uma luta diária para se entregar o melhor possível, né? E vocês costumam ficar com os mesmos prestadores, sim, o mesmo pessoal dentro da obra? Sim. Hoje, e quanto mais conseguir ficar com esse pessoal, sinal que tu conseguiu selecionar. Então, hoje a gente tem funcionário de 18 anos, de 15 anos, de 12 anos, né? Que foi passando. Passa 20, tu seleciona 3, 4, 5, né? Vai pegando os melhores. E vai ficando. Vai ficando os Por isso que citei antes que as grandes empresas da cidade aí, tem várias para se citar, com certeza tem inúmeros bons profissionais, né? Então, deveria talvez ter um curso de capacitação para ir qualificando outros novos que vêm surgindo aí para abastecer a tamanha demanda da construção civil em Santa Maria. Mas eu acho que isso é um problema que nós vamos ter por um bom tempo, né? Porque hoje as pessoas não querem mais trabalhar a grande maioria não quer mais trabalhar na construção civil, né? Então, esse é um problema que nós vamos ter a curto, ou médio, não quer se longo prazo. qualificar. Né? Então, toda hora surge nas empresas, pelo menos assim eu imagino, a possibilidade de novas vagas. Sim. Pela necessidade da demanda, né? Necessidade do volume construtivo que tem na cidade. E como é difícil tu, num primeiro momento, acertar. Quando acerta, maravilha, né? Esse é o desafio do empresário. Né? Exato. Estamos falando num outro game, né? Mas é um desafio do empresário. Eu falo que existe oportunidades a todo momento, mas nem todo mundo quer. Exatamente. E aqui, por exemplo, eu tenho uma biblioteca aqui. Um monte de livro que tu pode mudar a tua vida ali. Tanto é que eu li um livro que eu li, que foi o Hábitos Atômicos ali, e eu já mudei totalmente meus hábitos. Então, eu comecei a entender alguma coisa diferente ali. E, cara, tem muita gente que não lê. Nunca leu, nunca nem. E tá ali, entendeu? Mas tá tudo certo. Eu não vou dizer que aquilo vai fazer a diferença, porque às vezes as tuas atitudes, a forma que tu trabalha, vai mudar. Mas muita gente não quer. Claro. E eu falo, na empresa, às vezes tu vai conseguir formar um bom líder ou formar uma boa pessoa quando ela quer evoluir.
Sim. E quando ela estuda, quando ela começa a encher mais o copinho dela da informação, e, enfim, e às vezes a gente não consegue. Principalmente no ramo da construção civil. Isso Sim, deve ser um sim, desafio sim. gigante. O cara quer saber, eu sou o cara que faço só o reboco. Deve acontecer isso. E eu vou ficar aqui e ponto. Sim. Mas, cara, tem agora um reboco em gesso, tem não sei o quê, aprende a fazer o outro também. Não. Meu negócio é esse e acabou. Sim. É importante, né? Porque a gente tá vendo que a gente acabou de falar como mudam as coisas, né? Então, independente da área que tu trabalha, aqui na Invista a gente tem um tipo de trabalho, é do mercado imobiliário, mas é totalmente diferente no canteiro de obras. Então, onde tu tá, é importante continuar se qualificando, né? A FS qualificou, mudou os materiais que usa. Sim. E isso é uma coisa que eu tenho visto bastante, o Juliano também. A gente traz o pessoal aqui no podcast, mão de obra é sempre um ponto delicado para a consultora. É incrível. Pode ser vertical, pode ser horizontal, pode ser consultor que faz uma casa por vez em condomínio, pode ser um que levanta 3 prédios numa pegada. O problema de mão de obra é uma coisa que pega bastante. Inclusive, tem consultores fortes na cidade que falam assim, ó, eu não posso ficar um mês sem realocar o fulano, porque se eu deixar ele folgado no mercado, Perdeu o foco. eu vou ter que achar um outro cara para substituir ele, eu não sei nem se tem. Sim. Então, o mercado de construção civil aí, fica a dica para quem está nos assistindo, está procurando alguma coisa para fazer. Mercado de construção civil é um mercado que a gente sabe que exige uma qualidade de trabalho, mas tem muito serviço técnico dentro da construção civil, né? Tem muito serviço que tu tem que ter uma qualificação e que tem espaço, né? E, Fabiano, agora, voltando lá à história da FS Moreira, foi o Dom Vitor 1, foi o Dom Vitor 2 ali perto das Dores, né? Na entrada das Dores ali. Foi o Dom Vitor 3. Depois a gente foi pro Recanto das Hortênsias, foi isso? Não, isso. Ou teve o Nesse prédio, intervalo do Recanto das Hortênsias, teve alguma coisa em paralelo lá no Jardim Berlese. Ah, sim. Zaida Dávila, né? Dona Yolanda, Dona Yolanda. Maria Conceição, Recanto das Hortênsias, né? Então teve condomínios menores, né? Mais enxutos, mas teve nesse intervalo aí também, em sequência. Nunca paramos, né? Graças a Deus, né? E nunca precisamos liberar os que estão com nós desde o princípio. Então é uma engrenagem que vem saindo de um processo e entrando num novo aí automaticamente. E depois nós fomos pro Recanto das Hortênsias, mas aí na metade do caminho teve os prédios, não teve? Por isso que eu disse, sempre teve o processo construtivo das casas, né? Então eu sempre estive à frente cuidando das casas e o Fábio, em paralelo, veio cuidando dos prédios. Ah, sim, né? Tava concomitante. Concomitante, exato. E aí depois fomos pro... Recanto, depois fomos pro Dona Esther e do Dona Esther viemos pro Santa Mônica, que está sendo talvez um dos maiores desafios nossos aí, né? De todo esse período. Teve algum condomínio que teve mais? O Santa Mônica hoje são 30 unidades. 30 unidades. Sim. Teve algum condomínio maior que o Santa Mônica? Não, o Recanto também 30, o Dona Esther foi 18, né? O Dona Esther foi uma grata surpresa no meio do caminho. Mudamos a rota, né? Fomos construir na região da faixa de São Cepela. Pois é, é o único empreendimento de vocês que sai do eixo ali do sai Camobi, entre Centro e Camobi. Ali. E com todas as dúvidas, será que vende, não vende, né? Eu lembro nitidamente no episódio que a gente estava em Capão, numa virada de ano, né? Você começou a construir lá em junho ou julho, não vou depois precisar o ano, acho que 2021, 2020, alguma coisa do tipo, né? E você virou o ano sem ter nenhuma venda. 6 meses de obra e nada. 6 meses de obra, nada. Virou o ano estourando foguete, então. Aí fomos para Capão, né? Descansar, a gente dá férias coletivas sempre nesse período ali, para poder todo mundo carregar as baterias e retomar, né? Lá pelo meio de janeiro. Fomos para Capão, dia 7 de janeiro, nos liga o Caetano, que é de... Vocês todos conhecem na cidade, né? Uma peça ilustre, né? Que é amigo nosso também, é do ramo de corretores, é amigo nosso, né? Nos ligou e nos ofertou a primeira venda, né? A primeira possibilidade de venda. Em março já tinha 8 ou 9 casas vendidas. Então, como é o mercado imobiliário, é surpreendente, né? Tu fica um período, às vezes, sem vender e quando menos espera, ele deslancha, né? E dali por diante, né? Performamos as 18 casas ali em 18 meses. Deu média uma casa mês. E eu acho que não chegou ao 20º mês e estavam todas vendidas. Vai de história, né? E às vezes a gente pensa que... Porque ali vocês meio que fizeram uma mescla, né? De condomínio fechado com condomínio aberto pra rua, né? Isso. E aí a gente fala, mas acho que hoje a tendência é só condomínio fechado.
E aí a gente viu ali que não, que ali tem potencial para tudo. Tudo é preço e casa, né? E Fizemos produto, né? desde um pavilhão, frente faixa ali também. Verdade. Com o intuito de ter como fonte de renda, né? Mas surgiu uma proposta no meio do caminho e acabamos vendendo. Mas a gente sempre, eu falo muito isso para os consultores aqui, que tem os 3P, né? Que é o ponto, o produto e o preço. Né? Então, esses 3P aqui, o consultor não pode fugir muito disso. Sim. Se ele fugir um pouco disso, ele começa a fazer algo fora da curva. Sim. Mirabolante. Aí tu vai à sorte. Aí tu conta com a sorte mesmo. De fato, não é o sucesso, é a sorte. Sim. Que pode ser que venda ou não. E ali vocês conseguiram conciliar, né? Preço, ponto e o produto. Sim. Que sempre foi bom. Vocês acabaram fazendo a mesma qualidade, o padrão que vocês tinham do condomínio fechado, né? No bairro aberto e também depois no condomínio fechado, né? E aí foi sucesso, foi golaço, né? E aí uma região que estava carente mesmo de um produto assim, mais, que eu digo meia régua. Não é nem aquele de 1 milhão, Sim. né? Mas também não era o de 300 mil, 200 mil. E quem revendeu ali depois, Ganhou ganhou dinheiro, né? Então, isso ali a 900, 900 isso mostra que esse investimento conosco aqui num processo construtivo, no período do processo construtivo, não tem possibilidade do cliente perder. Pelo contrário, tem talvez ele fazer uma margem bem interessante caso ele compre ou para negócio ou por necessidade de mudança ou outra coisas do tipo, né? Então tem chance dele fazer um resultado bem interessante em cima do valor que compra, né, no período que a gente está fazendo. Com certeza. Ele é um produto tanto quanto para o consumidor final quanto para o investidor. Exato. Até a própria locação, né? A gente tem clientes que compraram no Santa Mônica, que é o último produto da FS Moreira, que é um produto bem arrojado. É um produto que ele tem um perfil elevado ali, enfim, não só porque o produto é de primeira, mas um preço também que é bem posicionado no mercado. E tem cliente que comprou para alugar, né? Botou para locação e está muito bem alugado, diga-se de passagem. Teve briga pela locação ali. Briga no bom sentido, né? De quando você abriu para o mercado que tinha essa possibilidade, né, de alocar, cliente inclusive do Juliano, do Naja, né? Eu acho que teve uma meia dúzia de interessados em pouquíssimos dias ali, né? Sim. Esse tipo de produto em condomínio fechado é um produto que loca bem e é difícil de achar. Sim. Então tem uma escassez, né? Inclusive, fica a dica aí pro nosso investidor que está nos assistindo, está ao vivo. Pessoal, não é só apartamento de dormitório que se loca em Santa Maria, viu? Tem casa, e a casa, inclusive, é um produto raríssimo da gente achar. Uma casa boa, de qualidade. Em condomínio fechado, então, menos ainda para locação. Então, é uma baita oportunidade de investimento aí que a gente tem no Santa Mônica. E alguns clientes nossos já aproveitaram, né, Fabiano? Então, estão todos satisfeitos, que é o mais importante. Aproveitando aí o gancho aí, fala um pouco mais de Santa Mônica, que é o último produto, que é a Bola Vez agora. É onde a gente já vem fazendo um bom trabalho. Eu quero já aproveitar e falar que a gente está no Feirão da Permuta. A FS Moreira é nossa parceira. Então, você cliente, você corretor da Invista Imóveis, que está no feirão ali, que está ligado. A gente já vem fazendo várias parcerias com permuta, com a FS Moreira, são ótimos, excelentes no negócio. Então, temos poucas unidades, né Fabiano? Hoje ainda, o condomínio é composto por 30 casas, né? 4 lojas que não fazem parte do condomínio propriamente dito, né? Que ficamos para transformar em rentabilidade de aluguel. O condomínio é composto, volto a dizer, por 30 casas, salão de festa, academia, sauna e no seu complemento terá campo de futebol, pista de caminhada, um quiosque aberto, né, pracinha, estacionamento para visitas, né? Então, ou seja, vai ficar uma estrutura de um clube, né? Estamos hoje num processo já de 17 famílias morando, mais 15, 20 dias para frente eu consigo estar até a 22ª casa entregue. E as demais já estão sendo construídas. Hoje temos 7 casas ainda à venda, né? Nós tentamos condicionar as vendas em sequência para que não houvesse saltos e não dificultasse mais o processo construtivo. Então você tem hoje da primeira casa até a 23ª, todas elas comercializadas. As 7ª últimas casas lá, né, as possíveis, né, que ainda não vendemos, e quem chega nesse estágio para frente chega numa situação
melhor do que quem apostou lá no começo. Obviamente que quem comprou cedo comprou mais barato, né? Mas quem comprar daqui para frente convive muito pouco com a obra. Que de uma forma ou de outra, né? Eu ia falar isso, né? Quem olha, quem vê o Fabiano falando deve pensar, puxa vida, deve ser um monte de caminhão, bateção, enfim, mas pessoal, lá o terreno, que é na João Machado Soares, ele vai até o final no acesso da outra rua. E aí vocês estão usando o acesso do outro lado. Então Exato. O condomínio começou da João Machado Soares, né, para trás. Agora que tá a parte que são as últimas casas atrás, vocês fizeram, não sei se colocaram tapume ou não. Fechamos com um portão. Fecharam com o portão ali e estão trabalhando com as casas do outro lado. Com então nem acesso tem o pelo acesso ao condomínio onde as casas estão hoje. Exato. Hoje os moradores não convivem praticamente com obra, convivem com a gente. Uhum. Os carros, meu, né, o caminhão da empresa, né, mas na grande maioria os caminhões que abastecem a obra, carro dos funcionários e tudo mais, entra pelo segundo acesso, como tu bem colocou. Então não tem convívio, não tem atrapalho para que a gente está morando aqui, essa barulheira não para nunca, não. Hoje não, desde o seu princípio a obra vem numa sequência, né? E criamos esse segundo acesso para evitar esse mal-estar. E isso mostra a consultora organizada, né? Isso diferencia muito, às vezes, que a consultora organizada e se preocupando com o cliente final dela, né? Que é o que realmente interessa, né? Volto a dizer, a gente gostaria que fosse bem mais, gostaria de poder entregar bem mais, mas tudo está atrelado a N fatores, a velocidade das vendas, a recurso, a número de funcionários, né? É uma engrenagem, né? Mas eu tive no Santa Mônica semana passada e assim, ó, falo com toda tranquilidade, Fabiano. Não dá para ver que tá em obra. Eu sei porque eu entrei pelo portão principal. Eu fiz as fotos novas, o material do clube ali, em cima das lojas. Quem não conhece o Santa Mônica é um condomínio fechado na João Machado Soares, que é uma única rua até o final do terreno. Então todas as casas são lado a lado, né? Então vão avançando em uma única rua. Quem entra no condomínio só vai ver que existe uma movimentação de obra quando chega do meio para o final. O condomínio, lá na frente, o salão de festa está pronto, mobiliado. A sauna está pronta, que eu fiz material também. A academia ali está pronta. As lojas estão ocupadas também, que é bom para o condomínio ter essa movimentação, ter o comércio na frente. As ruas limpas, o pessoal morando, o pessoal com garagem aberta, criança, enfim, aquele movimento do condomínio já está com vida, né? Como e tu muito falou. familiar, Pedro. Uhum. É uma estrutura familiar. Final do dia ela tem bastante crianças brincando na rua, os pais sentados na frente das casas, conversando, tomando mate e por diante. Né? E é um perfil assim que, só para ressaltar, o Juliano falou do Fernando Permuta, mas o Santa Mônica é muito familiar e a gente sabe que no Camobi a gente tem muito apelo do estudante. Então tem muita gente hoje que quer morar no Camobi, que é próximo ali, o João Machado Soares, a pouquíssimos minutos da universidade. E também é muito fácil acesso para o centro, né? Tu sai pela faixa velha em 10 minutos, tá aqui no centro da cidade também. E quer essa coisa mais familiar e não tem tantas opções hoje disponíveis, né? Então, Então, falando disso, eu vou falar duas coisas só. Primeira coisa que eu queria comentar, já aproveitando o gap, é que tu falou, é uma casa lado a lado. E é bom frisar isso. Com o consultor. O Fabiano sabe melhor explicar do que eu, mas são casas conjugadas, não são geminadas. O que significa o conjugado? São duas paredes separadas. Então, o isolamento acústico é muito superior ao isolamento acústico de um apartamento. Exato. Então, às vezes o cliente, mas eu não vou lá porque aquela casa lá são geminadas e o barulho eu vou escutar tudo. Não, a casa, ela apesar de que fica a parede da garagem, né? Acho que a maioria fica garagem com garagem. Não, fica sala com sala. Sala com sala, tá. Isso. Pedro, eu acho que foi contigo até que nós tivemos um cliente. Nós né? somos atípico, né? Atípico. Estivemos inúmeras visitas com o mesmo, né? Estivemos à noite. À noite, o cliente fez um teste de ruídos, batendo na parede. A esposa dele, a companheira dele no segundo andar, pisando para ver questão de barulhos. E é que nem o Juliano falou. Primeiro que a casa Santa Mônica, elas são lado a lado, mas elas conjugam numa parede só, né? A outra, elas têm um intervalo, um acesso lateral que dá para o pátio. Então, é uma parede que é conjugada, não são todas elas juntas. Então, duas casas não dividem a parede, elas são encostadas uma na outra, mas cada um com a sua parede, e entre as duas paredes tem uma manta acústica de isolamento ali. Então,
é muito superior do que um apartamento. Um apartamento hoje, olha, eu sei de um que tem esse tipo de divisão e o resto da cidade, praticamente todos são com uma parede simples. É a mesma parede. Então, fiquem tranquilos, você que está vendo nosso podcast, aí que o isolamento... Não, é bom frisar isso, porque às vezes as pessoas têm essa restrição, né? Esse receio, né? E aí eu já quero aproveitar e contar uma história de uma das casas que eu vendi lá no Santa Mônica. Tô falando, porque Camobi às vezes tem a carência, enfim. Então, eu tinha uns clientes meus que eles moravam num apartamento, lá em Camobi, né? E queriam ir para um outro apartamento maior ou para uma cobertura. E eu falei, vamos ter um filho agora. E eu pensei, olha, Santa Mônica é a melhor opção. Só que a cliente sempre falou, não, casa não, casa não, casa não, casa não. E aí, o que eu fiz? Eu mostrei uma cobertura, Fabiano. Aí ela olhou uma cobertura, legal, cobertura, tudo. Só que era 1 milhão e pico, tá? 1.100.000, 1 milhão e uns quebrados a cobertura. Não tinha pátio, tinha um terraço, mas não tinha uma infra, enfim. Normal a cobertura, uma cobertura normal, apartamento normal, um pouco maior, enfim. Aí eu disse pra ela, olha, tem aqui bem pertinho do teu apartamento, aqui tem um condomínio de casa, será que tu não quer dar uma olhadinha sem compromisso lá? E levei. Foi na hora, acho que até te liguei e disse, Fabiano, tô indo lá com o cliente, E fui. Não foi a cliente tinha se programado, sabe? Sim. E aí acabou que, quando ela viu o resultado final, o produto, os benefícios que a casa trazia de um condomínio fechado, com segurança num apartamento, preço da cobertura que ela queria pagar, com o pátio, onde a criança podia correr, né, a família. E outra, convívio social, porque ia ter outras crianças e ia ter outras famílias. Quando ela começou a somar todos esses benefícios, o salão de festa para fazer a festa da criança, tudo o pai pensa nesse momento, entendeu? Claro que sim. Aí quando ela somou todos esses benefícios, ela esqueceu, já nem falava mais, era só do Santa Mônica. Sim. Foi um negócio super rápido, acho que até demorou um pouquinho mais a negociação. Então, assim, a gente conseguiu colocar o apartamento dela no negócio, né? Colocamos o apartamento e fizemos o upgrade para casa. E esse tipo de negociação a gente consegue fazer nas próximas casas. Claro que sim. A gente tem já por característica, né, quando necessário, receber imóveis, obviamente. Né? Até porque, Fabiano, só para complementar, vocês sabem que esse produto de vocês não é o primeiro imóvel do claro. cliente. Ele já é o segundo imóvel ou terceiro, às vezes. Exato. Então, a chance, a probabilidade de receber imóvel é muito grande, né? Sim, não, ocorre bastante. A gente já está bem acostumado com isso, né? Claro que tem que ter a habilidade, aí é ensinar, querer ensinar os profissionais que estão à frente de orientar o cliente até antes da visita. Que para o momento que ele quiser entregar o produto dele, que há a possibilidade de receber sim. E não precisa diminuir o produto dele no sentido de querer ganhar dinheiro vendendo o meu e ganhar no dele. Que bom que fosse, mas não é nesse sentido. É receber o produto dentro de uma segurança que o mercado aceite ele, para que não se perca. Esse é o segredo, né? Para que o negócio saia. Há pouco fizemos um negócio lá também com o Giovanni, né? Colega de vocês aqui, e ele me vendeu uma ideia que o produto que estava ofertando teria uma grande aceitação por ser diferente. E nós compramos a ideia com a entrada pequena, que ela não era o que iria despertar o negócio, mas apostando na ideia que o momento que viesse para nossa mão esse produto, que realmente veio e era diferenciado mesmo, né, que se venderia rápido. E o negócio saiu. Acreditamos, né, tanto nós, enquanto construtora, quanto o Giovanni, que nos ofertou e fez um belo trabalho, né, que uma vez recebido esse produto, rapidamente a gente conseguiria vender. E foi o que realmente aconteceu e todo mundo ficou feliz. A cliente é uma clientaça nossa lá, né, gente boa, querida, educada, né, nos trata muito bem e acredito que nós vice-versa, né. E foi uma família que a gente conseguiu ajudar, né? Conseguiu exato, realizar um sonho, tinha dois filhos, os filhos naquela fase com muita energia, então todo pai sabe que tem aquela fase ali dos 5, 6, 7 até os 10, 11, 12 anos, é muita energia para gastar. Sim, inclusive até a situação de trabalho para esses clientes, né, que trabalham no USM, os filhos que estudam no Riachuelo, lá muito próximo. A logística, né? Sair de apartamento, não desmerecendo, que bom que tem cliente para todos os públicos, né? Tem gente que vai optar a vida inteira em apartamento e tá tudo certo, né? Porque evita outras coisas. Não te preocupa com grama, não te preocupa com pátio e por diante. E tem aquele anseio de quem principalmente tem criança de soltar, correr, brincar, jogar bola, que é o que o condomínio vai
e já está ofertando dentro do que você pode. O que não está pronto no condomínio? O que vem de encontro à sua finalização. Sim, sim. Que é a parte campo futebol, que é a parte pista caminhada, então logo nós chegue na 29ª, 30ª casa. E aí logo isso aí estará em condições que aí sim, aí está a pleno lá para o pessoal todo, né, usar com as suas famílias. Bom, mas então vamos aproveitar o gancho, né? Já que o Juliano tem uma história bonita de permuta, o Giovanni fez, que foi a mais recente, eu acho, da Invista. Foi a mais recente, acho. sim. Com a FS Moreira foi de Giovanni, parabéns, Giovanni, e os clientes do Giovanni também. Eu também fiz uma negociação na Santa Mônica envolvendo permuta e a gente tem que fazer o nosso pitch, né? Porque o Fabiano é um parceiro de negócio há 4 anos, quando eu entrei no mercado junto com a Invista, com o nascimento da Invista Imóveis. Fabiano era um parceiro que sempre teve essa flexibilidade, tem uma visão boa nisso, que é onde a visão não é ganhar em cima do imóvel do cliente, é sim garantir o negócio, né? Garantir que não haja uma perca. E a gente está com o nosso feirão da permuta, né? Todo mundo viu a movimentação pela cidade que a Fábio fez, que a Fábio trocou o seu velho por um imóvel novinho, e a gente está com uma chance aqui com a FS Moreira, que tem esse know-how, que tem essa flexibilidade e que a gente tem história. Aqui na mesa a gente já contou 3 histórias e que a gente consegue juntar com o nosso feirão da permuta, que a gente realmente tem essa possibilidade de Santa Mônica. Então, para quem está nos assistindo agora, para quem quer saber mais, quer sair do apartamento, quer ir para uma casa, quer sair de uma casa para ir para uma casa maior, a FS Moreira tem um dos melhores produtos hoje disponíveis e a gente está com esse foco. Aquele cliente que comprou o terreno, desistiu de construir, dá para a gente fazer esse negócio. Aquele cliente que quer sair de um bairro aberto para ir para um condomínio fechado. Tudo é bem estudado e, enfim, que nem o Fabiano falou, desde que seja justo para as duas partes, a gente consegue equalizar essa conta e fazer o negócio. Aproveitando já, Fabiano, fala sobre os valores das casas aí, das últimas casas, para a gente... Falou do produto, exato. Vamos falar do preço agora, que é a parte final aí. As casas lá, como eu já tinha dito antes, temos 30 unidades, né? Restam 7, as últimas 7, né? Casa 120, a gente colocou a numeração com 3 dígitos, né? 101, 102 e aí por diante, né? Então hoje a gente tem da 124 a 30ª casa. 130, tá? Então a 29ª e a 30ª são as únicas 2 com preço diferente. Por 2 motivos. Um, que o condomínio já vai estar constituído, né? Vai estar com a sua vida lá bem organizadinha, né? E segundo, que as últimas 2 elas têm 22 centímetros a mais na sua largura. Por sobra de área lá, a gente por conta e risco, né, fez esse ajuste e parece bobagem, né? 22 vezes o comprimento ali ela muda, né? Em 2 pavimentos, alguns metrinhos a mais. Você torna mais confortável sala, um pouquinho mais de largura garagem e por diante. Tá? Então, as únicas 2 com preço diferente. Tu me perguntou do preço, Nádia. A gente vem comercializando o mesmíssimo preço, né? E vocês são nossa testemunha, tanto o Nádia como o Pedro e os demais. A 1.098.000, eu acho que é 1 ano e meio, sem alterar em nada. Sem alteração. Dentro desses valores, nenhum negócio é igual ao outro. O cliente tem uma entrada maior, o outro cliente tem uma entrada menor, o outro coloca uma permuta maior, o outro coloca uma permuta menor. Como eu disse anteriormente ali, não se tem a necessidade de querer se beneficiar, de ganhar em cima da permuta. Só a preocupação de não se perder. Mas toda vez que o cliente nos visita e realmente demonstra o interesse e a situação está na mão de bons profissionais como os que aqui nos encontramos, né? Os negócios tendem a sair, né? Então, todas as vezes que eu sentei com o Nádia, com o Pedro, com o Daltieri e com o restante da turma, para não estar citando todos os nomes aí, a gente sempre fez um grande esforço para sair. Só não saiu o negócio quando realmente o cliente ficou na dúvida ou pensou de alguma outra forma. E então, a partir de 1.098.000 as casas no Santa Mônica, para você, cliente aí que quer dar uma infância como você teve na época que dava para brincar na rua, para correr, ter os amiguinhos, Santa Mônica é um dos lugares que com certeza você vai conseguir proporcionar isso para os teus filhos, para tua família, né? E lá realmente eu falo isso porque o público lá é muito família mesmo, e a casa, o pátio, o terreno, tudo proporciona muito isso, né? Aquele espaço gourmet ali, interligado com a sala. A casa foi feita para isso, para grandes momentos, grandes conquistas e grandes realizações. Então, 1.098.000,
A partir disso, pode estudar, receber o teu imóvel, carro também, né, Fabiano? Carro também já aceita. E precisar um parcelamento, um prazo, a gente também estuda isso. Mas também, se tu quiser pagar à vista, a gente consegue um descontinho, tá? A gente não combinou com o Fabiano, mas a gente vai tentar fazer um desconto aí. Permuta no dinheiro, né? Ao longo dessa permuta, o Fabiano entrega a casa e o cliente entrega o dinheiro. Também existe essa... Dinheiro. E também financiamento, né? A gente consegue financiar também. Vários clientes meus deixaram saldo, devedores para financiar depois, e a gente acabou financiando lá quando saiu as matrículas individuais. O pessoal que é mais técnico, o Fabiano fez isso, o condomínio não está 100% pronto, mas as matrículas das casas são todas individualizadas, né? Eu, inclusive, já vendi uma casa que já foi financiada, a cliente já está pagando seu financiamento, morando no imóvel, então, mesmo não estando pronto o condomínio, pode ficar bem tranquilo que lá no Santa Mônica tu consegue dar uma entrada, recebeu a casa, saiu a documentação, para poder fazer o financiamento mesmo antes de estar 100% concluído ali. Né? Então são essas as condições e vantagens do nosso querido Santa Mônica, que é o produto atual da FS. Fabiano, até... Não, eu só ia dizer para nós encerrar agora aqui, se tem alguma consideração para falar mais aí, alguma observação. Ou um spoilerzinho, que a gente gosta no spoiler. Você tem algum produto aí na manga já? Tem alguma coisa que tá pensando nos próximos passos? Só dando um complemento em cima do processo construtivo ali, que o Nájera falou num outro momento. As nossas casas ali, elas são a evolução do nosso próprio produto. Então, num princípio, lá seriam todas encostadas, embora nunca foram feitas com paredes individuais. Então, para a pessoa que não conhece ou não é do meio, ela chega e pode existir aquela rejeição, né? Como o Nájera bem colocou, são casas geminadas. Né? Não que não tenha público, claro que tem, mas daí um outro produto, não é o nosso. Né? Não são casas geminadas, frisar muito isso. E as nossas casas até o último condomínio seriam todas encostadas. Queira ou não queira, hoje o Santa Mônica ele é uma evolução em cima do que já se fez. Então hoje são módulos de duas casas, uma de costa para outra, que o cliente não escapa disso nem num bairro. Sim, eu posso construir minha casa primeiramente e o Pedro chegar depois e encostar na minha. Né? Então são módulos de duas, com paredes individuais, utilizando um tijolão, né? Usando esse termo, que tem 14 centímetros na sua largura. 14 de uma casa, 14 de outra, uma chapa de isopor de 2 centímetros no meio e mais reboco, eu acredito que a gente vai a uns 35, 38, quem sabe até 40 centímetros. Né? Então fica totalmente privativo entre uma casa e outra. Tá? Com um pátio lateral de 1,50 m. Então as casas se afastam a cada módulo 3 metros. 1,5 da minha casa e 1,5 da casa do vizinho. Acho que isso é interessante salientar. Com certeza. E a cereja do bolo. Os terrenos, se pegar numa grande maioria, eu conheço do meu produto, vocês conhecem do mercado, né? Se pegar numa grande maioria os terrenos em bairro hoje, nós vamos encontrar 25 metros no seu comprimento, né, Nájera? Então nós temos ali 29 metros. Então tu está dentro de um condomínio com um belo de um terreno. Sim, o pátio cabe piscina, quiosque, se quiser. E com uma infra de um clube. Para quem tem filhos, né? Morada lá, quando eu fui, tem pessoal que já fez aumento. A maioria das casas já tem piscina, então tá bem. Uns quantos colocam piscina no ato, outros assim, não pode fazer construção, deixar bem claro, né? Até o processo final. Depois cada um né, sabe da sua desenvolva o seu desejo junto à prefeitura, né? Até o processo final não pode fazer construção, né? Porque muda a área, consequentemente muda índice verde, vai nos dar uma dor de cabeça. Então a gente coloca isso desde o princípio em contrato. Mas piscina é um acessório, piso ali no fundo, na frente do seu gourmet é um acessório, um pergolado entende-se que é um acessório, né? São coisas soltas, não é construtivo, né? Acho que mais ou menos isso, falando do processo lá, né? E convidamos a todos os interessados que estão nos ouvindo, né? Que visite e que nenhum negócio é igual ao outro, né? Que a gente cria as facilidades, né? Para que o negócio saia, desde que esteja dentro de uma balança de equilíbrio. Acho que fala todo. Então, para finalizar aqui, te agradeço, Fabiano, em nome da Invista aí Obrigado, nós que agradecemos. Oportunidade de trocar uma troca de ideias aí e conhecimento, né? E para frisar aí para o nosso cliente. Faça como a Fábio, que trocou seu imóvel atual por um mais novo. Você também pode fazer. Se a Fábio conseguiu, você consegue. E pode ser lá no Santa Mônica. Uma baita troca. Fabiano, muito obrigado por trazer as histórias. É muito legal conversar com quem tem esse know-how, quem já é parceiro, quem a gente já fez negócio, a gente confia. Então, meu agradecimento da Invista. E para tu que está nos acompanhando, ficou até aqui,
Continua seguindo ali as nossas redes sociais, Invista Imóveis SM no Instagram, que eu acho que é a mais badalada de todas, provavelmente a mais badalada de Santa Maria dentro do mercado imobiliário. E siga acompanhando o nosso InvistaCast, que a gente vai trazer mais histórias, novidades, tendências do mercado de Santa Maria e região. É isso aí, até a próxima. Muito obrigado. Invista Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Santa Maria e região. Obrigado pelo convite.